Se você quer saber quais são as características de uma imagem formada em um espelho plano e como construí-las, esta aula é o que você procura. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Então hoje vamos falar sobre a formação de imagens em espelhos planos. Mas o que é um espelho plano? É um espelho que todos devem ter em casa, que é o espelho aí mais comum do dia a dia. É praticamente, pessoal, uma superfície plana, polida e com grande capacidade de reflexão. Isso seria um espelho plano. Como que a gente representa esse espelho em física? Você vai fazer aqui uma linha reta, certo? E em uma das partes você vai fazer alguns tracinhos para mostrar que é a parte de trás do espelho, a parte que não reflete, a parte fosca. A parte que não tem os tracinhos é onde vai ocorrer a reflexão. Olha só, se você estiver na frente de um espelho e você dá um passo em direção ao espelho, o que acontece? Você se aproxima do espelho e você percebe que a sua imagem também fica mais próxima. Se você, por exemplo, vai aproximando a sua mão até encostar no espelho, você percebe que quando você encosta a sua mão no espelho, a sua imagem também encosta. O que isso significa? Que a sua imagem está atrás do espelho à mesma distância que você está do espelho. Agora, aqui inicialmente, eu vou mostrar para vocês como construir a imagem de um ponto, certo? Que a gente vai falar aqui que é um ponto-objeto, ou nada mais do que um objeto pontual. Dimensões aí desprezíveis. Como você vai fazer? Eu chamei aqui de ponto A. Você vai traçar uma linha, que eu vou chamar aqui de eixo de simetria, que vai ser perpendicular ao espelho. Então, essa linha tem que passar aqui pelo ponto objeto e tem que fazer 90 graus com o espelho. Continua ela atrás do espelho, certo? Aí você vai ver a distância que esse ponto objeto está do espelho. Então, o ponto A está do espelho, uma distância aí de 4 quadradinhos maiores aqui. Então, a mesma distância atrás do espelho deve estar a imagem desse ponto A. Então, 4 quadradinhos maiores lá atrás. Eu coloquei aqui a linha para vocês verem que é a imagem desse ponto A. Certo? Então, como você deve fazer? Traça aqui uma linha perpendicular ao espelho, a mesma distância que o objeto está do espelho, a imagem está do espelho, só que atrás do espelho. Então, por exemplo, se eu estou a 5 metros do espelho, a minha imagem também está a 5 metros do espelho, só que atrás do espelho. E eu, no caso, estaria a 10 metros da minha imagem, né? Porque aí eu somo a distância de mim até o espelho e da imagem até o espelho. Agora vamos pensar o seguinte: como que um observador consegue ver a imagem desse ponto? Consequentemente, ele tem que estar olhando aí para o espelho e você tem que pensar o seguinte: o raio de luz tem que sair do objeto, bater no espelho, refletir e vir para o olho do observador. Mas como que você vai desenhar esse raio de luz perfeitamente? Você vai utilizar a própria imagem para isso. Você vai traçar uma linha que sai da imagem e chega ao olho do observador. Perceba que atrás do espelho você desenhou tracejado. Por quê? Porque o raio de luz não está atrás do espelho. Ele está na frente do espelho. Certo? Então, onde é tracejado, porque é um prolongamento do raio de luz. Não que ele está lá. Onde a linha é cheia é porque é a própria luz. Agora, o que você vai pensar? Você vai ver um ponto aqui onde o raio de luz sai do espelho e você vai fazer outra linha que ligue agora o objeto até esse ponto. Então, o que você percebe? Que o raio de luz saiu aqui do objeto do ponto A, bateu no espelho e refletiu para o olho do observador. E se você for mais a fundo, você vai perceber que obedece aquelas leis da reflexão que vimos na aula anterior, onde a gente vai ter aqui uma linha normal, que é uma linha que faz 90 graus com o espelho. E aí, esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão do raio de luz. Ou seja, incidiu com um ângulo, refletiu com o mesmo ângulo. Por exemplo, se incidir com 30 graus, vai refletir com 30. Incidir com 50 graus,
vai refletir com 50. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora, vamos pensar o seguinte. Está lá o ponto A na frente do espelho, tá? A imagem do ponto A. Se o ponto A andar um quadradinho para frente, se aproximar do espelho, a imagem também se aproxima um quadradinho. Se o ponto A se deslocar aqui um quadradinho para baixo, a imagem também se desloca um quadradinho para baixo. E se por acaso eu tenho um ponto que não está na frente do espelho, o que você deve fazer? Você vai fazer um prolongamento do espelho, certo? Então, eu prolonguei o espelho. E aí você vai ver, ó, ele está 3 quadradinhos do espelho, certo? Do prolongamento dele aqui. Então, a imagem do ponto B tem que estar atrás do espelho 3 quadradinhos também, certo? Sempre lembrando que eles têm que estar aqui nesse eixo de simetria. Então, de novo, se você tem um objeto que não está na frente do espelho, prolonga o espelho para você achar a imagem dele. Por isso que, às vezes, você está olhando para um espelho e percebe que tem objetos que não estão na frente dele, mas você consegue ver. Aqui a gente trabalhou só com pontos, objetos. Mas se for um corpo extenso, como que você faz? Aí você vai traçar ponto por ponto, encontrar ponto por ponto a imagem atrás do espelho. Aqui no caso, eu coloquei aqui uma vela, né? E aqui está o observador. Você percebe que os raios de luz vêm aqui da vela, batem no espelho, refletem e vêm para o olho da pessoa. Dessa forma, ele vai enxergar a imagem que está atrás do espelho. Essa imagem, eu vou falar que é uma imagem virtual. Por que imagem virtual? Porque ela não é formada realmente pelos raios de luz, e sim por prolongamento deles. Olha só, aqui eu prolonguei eles. Agora, o objeto, eu vou falar que é um objeto real, né? Porque está saindo realmente luz deles. Então, o objeto real, a imagem formada é virtual, atrás do espelho. É formada por prolongamentos do raio de luz. Perceba também que essa imagem tem o mesmo tamanho do objeto, certo? Se você olhar bem, eles sempre têm o mesmo tamanho. Se você estiver de frente para um espelho plano, você vai perceber que a sua imagem tem o mesmo tamanho que você. Agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um espelho plano e vou refletir uma letra. Só para a gente ver aí outras características importantes de uma imagem formada em um espelho plano. Olha só, aqui está a letra B, um objeto. Aqui é a imagem da letra B atrás do espelho. O que a gente pode perceber, pessoal? Algumas características. A imagem é virtual, como eu falei para vocês, já que ela está atrás do espelho. O raio de luz não atravessa o espelho, ele tem que bater no espelho e refletir. Eu vou falar que a imagem é do mesmo tamanho. Então, você tem a formação de imagens aí. Por exemplo, se a letra B tiver uma altura H, a imagem dele também vai ter uma altura H. Se H ali for 1 metro, a imagem também vai ter 1 metro de altura. Então, o tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto. Olha só que legal, pessoal. A imagem sempre vai ser invertida horizontalmente. Só que eu não vou falar que ela é invertida, eu vou falar que ela é revertida ou enantiomorfa. Então, uma dessas duas palavras eu tenho que usar para essas imagens que inverte esquerda e direita, ou revertida ou enantiomorfa. Por que isso ocorre? Olha só, se eu marcar, por exemplo, esse ponto aqui da letra B, ó, marquei esse ponto. Ele está aqui a uma distância do espelho. A imagem desse ponto tem que estar à mesma distância, certo? Por exemplo, se eu marcar esse ponto aqui mais distante do espelho, a imagem dele vai estar lá atrás do espelho a mesma distância que esse ponto está, certo? Então, pontos mais distantes, a imagem vai estar mais distante no espelho. Pontos mais próximos, a imagem está mais próxima no espelho. Por isso que a gente vai ter aqui essa inversão de esquerda e direita, que a gente fala aí que é revertida. É bem comum a gente ver isso no cotidiano quando vocês veem uma ambulância. Se você olhar bem para a ambulância, vem escrita a palavra aqui, ó, revertida. Olha a esquerda e direita trocada. Por que isso ocorre? Porque imagina um motorista que está na frente lá
da ambulância. Ele olha para o retrovisor, ele vai ver a palavra escrita corretamente, a palavra ambulância. Você pode perceber também em carros de bombeiros. Então, o motorista olha para o espelho e vê a palavra escrita da forma correta. Depois, mais uma característica, a imagem é direita. Pessoal, esse direita aqui não tem nada a ver com esquerda e direita. É direita porque não fica de ponta cabeça a imagem. Certo? Se ficasse de ponta cabeça, a gente ia falar que era invertida. Mas isso só vai ocorrer lá para os espelhos esféricos que a gente vai ver futuramente. Então, sempre que você está na frente do espelho, a sua imagem não fica de ponta cabeça. Então, eu falo que a imagem é direita. E por último aqui, uma outra característica que a gente já comentou bastante, a mesma distância que o objeto está do espelho, a imagem também está do espelho. Então, se eu estou 1 metro do espelho, a minha imagem está 1 metro. Se eu me aproximo do espelho, a imagem também se aproxima. Agora, vamos fazer alguns exercícios para colocar em prática o que a gente já viu em aula. Olha essa questão 1. Na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso. E representa um espelho plano e X um observador. A imagem do objeto está corretamente posicionada no ponto. Se você perceber, o objeto está aqui em cima. O objeto O. Ele não está de frente para o espelho. Então, o que você vai fazer? Prolongamento do espelho. Certo? Prolonguei aqui o espelho. Aí você vai traçar uma linha que faz 90 graus com o espelho. E a imagem tem que estar à mesma distância atrás do espelho. Então, por exemplo, o objeto aqui está 3 quadradinhos do espelho. A imagem tem que estar 3 quadradinhos do espelho. Então, a imagem do objeto é o ponto 1. Certo? Toma cuidado para não confundir com a imagem do observador, hein? A imagem do observador aqui seria o 5, mas ele está perguntando a imagem do objeto. Questão 2. Um cidadão coloca um relógio marcando 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Pessoal, pensa o seguinte, qual é o número que está mais próximo do espelho? Não é o número 1? O número 1 é o que está mais próximo. Então, consequentemente, a imagem dele tem que estar mais próxima aqui do espelho. Só que o número 1, ele é assimétrico, né? Então, na hora que eu inverter esquerda e direita, continua igual. Agora, o próximo número é o 2. Mas o que acontece? Quando eu fizer a reflexão dele, vai inverter esquerda e direita. Então, o que vai acontecer? Ele vai virar aqui um 5. Aí depois tem 2 pontinhos. Olha só, depois vem o número 2 de novo. Então, ele vai inverter esquerda e direita. E vai virar um 5. E o último número, que está mais distante do espelho, vai formar a imagem mais distante, que é um 5. Só que como inverte esquerda e direita, ou seja, é revertido a palavra correta para utilizar, vai virar um 2. Então vai ficar 15 horas e 52 minutos. Letra C. Agora vamos à última questão aqui do dia. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Dessa maneira, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada, e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostra a figura. Considere que na situação anterior, você esteja vestindo uma camisa com a palavra física, conforme a figura. Se você colocar de frente para o espelho plano a palavra física, refletida se apresentará como mostrado na alternativa. Pessoal, vamos lá. Vou anotar aqui a palavra física. Vou colocar aqui um espelho. Certo? Qual que é a letra mais próxima do espelho? É o A. Então, a primeira letra aqui que vai formar é o A. Ela inverte esquerda e direita, mas como o A é simétrico, continua igual. Deixa eu só aproximar mais aqui que a distância está errada. Depois vem o C. O C vai inverter esquerda e direita. Depois vem o I. O I também é simétrico, né?
Então, invertendo esquerda e direita, continua do mesmo jeito. Depois vem o S. O S também vai inverter aqui esquerda e direita. Depois vem o I, só que o acento aqui vai inverter esquerda e direita. E por último vem o F, que vai inverter aqui esquerda e direita também, que é a letra mais distante. Então, onde está correto aqui a palavra física revertida? Na letra A. Olha só, o A, C, o I, o S, o I e o F. Todos eles aí revertidos. E a letra que está mais próxima do espelho é o A. Por quê? Porque a imagem também se formou mais próxima. A mais distante é o F. A imagem se formou mais distante também. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!